Olá, gente! Seja bem-vindo ao programa O que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Ailton Bezerra e com muita alegria eu chego até você com esse programa que é meu, é nosso, é seu. É o programa O que a Bíblia Diz. Você pode agora já enviar a sua pergunta. WhatsApp 021 96418 7463, 021 96418 7463. Você pode também enviar em forma de vídeo. Bota o seu celular na horizontal, ok? Grava o seu vídeo e envia a sua pergunta. Ou então vai lá no Instagram, PR Ailton Bezerra, tá certo? @PR Ailton Bezerra, e mande lá a sua pergunta e participe conosco. Além da pergunta que eu já vou anunciar aqui, ó, já chegou agora aqui, ó. Além dela, você também pode participar conosco, já um grande bate-papo. Mas vamos à pergunta, vamos lá, vem comigo. Yolanda Gomes de Itaperuna. Pastor Ailton, como substituir o papel de um pai que está preso ou faleceu? Obrigado, Yolanda Gomes de Itaperuna. Como substituir o papel de um pai que está preso ou faleceu? Uma pergunta muito pertinente e tem a ver com o tema que vamos tratar hoje. Bom, o filósofo matemático chamado Pasquale, ele vai dizer que existe um vazio dentro do homem. Existe um buraco na alma do homem. Existem vazios existenciais que são complexos, e um deles é o vazio da figura paterna ou figura materna. Sobretudo, a ausência de um pai após o falecimento ou também após uma catástrofe da vida ou até ele ter ido embora. Ele pode ser, sim, não preenchido, mas ocupado por alguém próximo, às vezes um avô, um tio, um parente, um amigo, vem ali e ocupa aquele espaço, ainda que não preencha totalmente. O vazio de uma mãe é de igual modo, né? Uma tia, uma avó, uma amiga, uma parente pode ali ocupar, talvez não preencha. Mas a nossa maior preocupação é o vazio de Deus. Segundo Pasquale, é um vazio no coração do homem, que é do tamanho de Deus. E esse vazio, ele traz outros tantos vazios existenciais da nossa alma. Contudo, a Bíblia tem resposta. Salmo 27, versículo 10 diz: se o teu pai e a tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. O Senhor pode acolher você hoje. Talvez teu pai está preso, ou talvez ele faleceu, mas o Pai do céu, ele pode acolher você agora. E a Bíblia, esse é o programa que a Bíblia diz, me apresenta em Mateus 9,6. A oração modelo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele é Pai seu, ele é Pai meu, ele é Pai nosso. Nunca vai estar escrito nas Escrituras Pai Deus, mas sempre Deus Pai, porque a figura paterna pode falhar, mas o Deus que é Pai, ele nunca falha. Eu sou o pastor Ailton Bezerra, esse é o programa O que a Bíblia Diz. Envie a sua pergunta através do WhatsApp 021 96418 7463. 021 96418 7463 ou através também do Instagram, @PR Ailton Bezerra. Quero fazer alguns agradecimentos que eu já vou para um grande bate-papo. Meu primeiro agradecimento é ao povo de Belém do Pará. Muito obrigado, você que nos acompanhava na TV Boas Novas. Muito obrigado, você do Rio de Janeiro, pela 107.1, 97.1. Você que acompanhava o programa lá no Canal 19, na TV Vila Imperial, em Petrópolis. Muito obrigado pela sua grande audiência. Você também de Minas Gerais, Muriaé. E você, meu irmão, da Bahia. Quanta gente de Mato Grosso. Quantas perguntas. O programa virou livro, virou programa de rádio, programa de TV e agora em todas as mídias sociais. Deus te abençoe poderosamente, porque agora eu já vou me preparar. Nós vamos bater um grande bate-papo, um grande tema especial. Pai e filhos, ou seja, qual é o papel do pai e da mãe na criação dos seus filhos? Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquira e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela.
Gente, é muito bom poder estar aqui. Parabéns a toda a rede Agathos Play, a rede para o bem. Sou o pastor Bezerra, é muito bom estar com você. Mas vamos lá, eu quero então aqui, antes de tratar o tema de hoje, né? Eu separei alguns textos bíblicos aqui, mas vamos lá, o nosso tema é pais e filhos, né? O papel do pai e da mãe na criação dos filhos. A gente sabe que a cada dia a coisa se complica muito, né? A gente vê as realidades brasileiras. Eu sou pai, tenho 3 meninos. Eu vou até perguntar, né? Eu tenho 3 meninas. Ana Carolina, 17 anos. Manuela Vitória, 7 anos. Peta Gabriela está com 9 meses. E você, capelão? Tem uma de 32, que já está casada. Rapaz. Um de 30, um de 28 e tem uma do coração que está com 12. São 4? 4. Então eu estou com 3. Você me passou. Guilherme Pamplona, quantos filhos? São 3, tem um de 32 também, um de 30 e um de 27. Rapaz, e a pergunta é essa. É fácil criar filhos? Eu venho de uma época em que era menos complicado, eu acredito, né? Quer dizer, hoje nós que temos filhos de acima dos 30, que sofremos, eu acredito, menos em relação quem, no seu caso, o seu desafio é maior. Essa nova geração, né? Não tem manual também, né? Não tem manual, né? Tem que confiar em Deus e pegar os ensinamentos dos nossos pais, nossos avós, que estão entranhados, né? E procurar, de acordo com o tempo e com a época, a gente equilibrar isso aí. É verdade. Claro, tendo a Bíblia como parâmetro. Sim. Então, preste bem atenção. Nós aqui, nós 3, e eu queria muito que você entendesse isso, que a palavra de Deus, a Bíblia, o programa que a Bíblia diz, ele vai responder à luz da Bíblia. Sobretudo, nós não dissociamos a nossa crença das ciências, né? Das ciências humanas, da filosofia, da pedagogia, da psicopedagogia. Né? Hoje nós temos muitas crianças, prometo fazer um programa sobre os problemas psicopatológicos, os problemas das crianças especiais, como o autismo, que se torna cada vez mais comum, né? Mas isso não é o tema para hoje. Mas qual é o papel da mãe, qual é o papel do pai na criação dos filhos? Bom, eu quero amparar aqui alguns textos bíblicos e externar uma realidade do que vivemos hoje, né? O contrassenso, o contraditório, o antagônico dentro da criação que temos. Existem muitos pais que são exímios trabalhadores, trabalharam muito, mas, por sua vez, não tornam os seus filhos trabalhadores. Temos uma geração Robocop, uma geração paralítica, uma geração que não quer fazer nada. Então, é muito complexo. E aí, Pamplona, existe um teórico chamado Winnicott, ele fala sobre o desafio dessa formação em dizer que mães castradoras e pais ausentes ou omissos, eles criam filhos deficientes. De outro modo, Carl Rogers, um teórico também, ele vai colocar que o ser humano ele nasce como uma tábula rasa, ou seja, ele nasce nu, né, de conhecimento, de tudo. Então, quem vai transformar esse ser num ser humano saudável, um ser humano sociável, um ser humano que interage, um ser humano que abençoa, são os pais. Qual a tua visão quando o Winnicott coloca isso da mãe castradora? O que isso pode causar na construção do indivíduo? A importância da presença dos pais, né? Além dos papéis, né? Cada um tem seu papel, mas nós temos um triângulo: pai, mãe e o filho ou a filha, o bebê. Então, já começando com a sociologia vai nos dizer que um ser humano se constrói em cima de um tripé, que é exatamente família, e aí diga-se pai e mãe, homem e mulher, macho e fêmea, a sociedade onde se vive e as crenças e os valores. Então, quando você mexe nesse triângulo dessa formação, certamente terá um problema. E, além disso, tem a importância da presença dos pais e a importância dos papéis. Então, a criança ela nasce sem conhecimento, eu concordo com a tábula rasa, de certa forma, né? Não absolutamente, mas isso tem uma importância muito grande. Mas a importância dos pais nessa construção, nós vamos aqui discutir sobre isso, é fundamental para a formação do indivíduo, do ser. O que a mãe castradora promove, na tua perspectiva? Já está dizendo, já castra, né? Castra. Já viu como é que castra um animal? Ele fica o quê? Sem aquela função biológica. No caso,
da questão emocional, psicológica, é pior ainda, porque a criança ela fica dependente e todos os traumas, todas as deficiências que a mãe tem, na realidade, passa para o filho. Então, é uma questão pior do que você colocar alguém numa prisão, por exemplo. Uhum. Porque ela fica, o quê? Dependente e aprisiona aquela criança para a vida toda. Ela chega à idade adulta, se ela não conseguir se libertar disso, na própria vida adulta, ela continua presa justamente à castração da mãe. E o engraçado é que essa castração, ela torna o indivíduo, né, doente, adoecido e adoecedor, porque ele acaba levando todo esse estigma para a sociedade, né? Porque, na verdade, o político que você tem hoje, o médico que você tem hoje, o pastor, o missionário, o professor, quem for, por trás dessas figuras e personagens sociais, existe um indivíduo. E esse indivíduo, ele precisa, então, ser um ser saudável, né? Por exemplo, Guilherme, a pensar, né, no narcisismo, né? Esse ambiente, né, adoecedor, essa mãe castradora, esse pai omisso, como esse narcisismo ele se desemboca na sociopatia ou nos psicopatas, né, que nós temos aí, por exemplo, nos próprios presídios, você tem, os nomes são sempre ligados a profetas do Antigo Testamento, é o maluco, Elias, é Jeremias, é tudo nome de profeta. E como é que esses profetas se tornaram vagabundos que estão em presídio, Guilherme Pamplona? A gente usa esse termo vagabundo, interessante, né? Mas, na verdade, eles trabalham muito, para o mal, né? O vagabundo é a ideia daquele que não trabalha, não faz nada, mas eles reivindicam, inclusive, né, essa questão trabalhista para eles. Então, o ambiente narcisista, um ambiente onde a mãe, né, e a mãe, ela tem, vamos destacar isso, o papel da mãe ele é muito mais importante inicialmente para a formação do bebê, do filho, da personalidade, do que o próprio pai. Quando nós encontramos no texto bíblico, não é, a mulher sábia, ela edifica, não está falando de prédio, de construção, está falando de vida, de sociedade, de valores. Então, a mulher sábia edifica, a mulher tola, ela destrói. E a mulher ela é muito importante para a construção dessa personalidade, para a construção de uma pessoa saudável ou não para a sociedade. E ontem, eu estava conversando com alguém, com uma senhora, ontem eu perguntei o que é que te levou a ter um filho. Ela ficou pensando, nunca ninguém tinha feito essa pergunta, o que é que leva uma mulher a ter um filho? E aí, dentro do consultório, a gente vai descobrindo as várias motivações, não é? Tem a mulher, a castradora, por exemplo, ela quer ter um filho para ela. Uhum. Ela não quer ter um filho para o mundo, para a sociedade, não, ela quer ter um filho para ela. E tem um moço que estamos tentando tratá-lo, ele tem 40 anos, a mãe ainda leva comida no prato para ele. 40 anos, é formado. Mora com a mamãe. Mora com a mamãe, está fazendo doutorado na UFRJ. Meu Deus. E entende, quer dizer, para que ela tem um filho para a sociedade e não para ela? Agora, olha só, vira a câmera para cá. Presta atenção, você que está assistindo. O programa está quente, eu estou recebendo aqui agora perguntas direto, pessoal mandando aqui pelo Instagram, PR, Ailton Bezerra. E as pessoas estão falando aqui desses problemas, desses lares, porque, gente, os monstrinhos da sociedade, e essa expressão é metafórica, não estou dizendo que seu filho é um monstro nem o meu, mas nós transformamos esse ser, né? Eu vou ler alguns textos bíblicos daqui a pouco, que eu vou pontuar aqui, até para os meus colegas comentarem, mas olha essa fala, o quanto é importante. Então, compartilha esse programa, você avisa aí o horário que está chegando aí na sua cidade, porque esse programa vai abençoar muito a sua vida. Serão temas de sempre grandes relevâncias que vão fazer a diferença na sua casa. Eu só dei essa pausa, não sei se ele perdeu o raciocínio, se concluiu, não, só para você entender a importância. Então, o que a Bíblia diz daqui a pouco sobre tudo isso. Mas conclua, por favor. A gente falando dos papéis, e para entender os papéis temos que entender a motivação. E a segunda motivação que leva uma mulher a ter um filho, algumas vezes é a barganha. Uhum. Ela percebe que ela vai perder o homem. E aí eu vou ter um filho para segurar esse homem, essa relação. Então, essa criança ela já vai nascer num ambiente não saudável.
Porque o que é que esse homem vai dizer para essa mulher? Eu nunca quis ter filho. Acontece muitas e muitas vezes, na maioria das vezes. E aí o filho, psicologicamente, não é nem dela e nem dele. Então, a criança já é uma criança que já nasce num ambiente de rejeição, já coloca um filho doente na sociedade. A terceira razão pela qual muitas mulheres têm seus filhos é essa mulher sabe, ela quer ter um filho, ela cria esse filho não para ela, para a sociedade, ela educa, ela ensina, ela corrige. Então, é uma mãe saudável, cria um filho para um ambiente saudável. Muito interessante. Isso a gente vai descobrindo no dia a dia da clínica. Ainda tem uma quarta que não me ocorre, me fugiu agora da mente. Então, esses são os 3 tipos de criança que vão ser gerados na sociedade. Então, ele vai nascer nesses 3 ambientes. Agora, por exemplo, Lacerda, muita gente às vezes não percebe, mas a Bíblia destaca um personagem chamado Diótrefes, que eu falo que o Diótrefes é o idiota, porque na segunda carta de João, ou é a terceira carta, às vezes eu confundo uma em outra, acho que é a segunda, João fala que Diótrefes, ele não deu acolhida aos missionários, né? Ele queria ter a primazia, o primeiro lugar, e ele chegava a os expulsar da igreja e obrigava que os irmãos não os recebessem, né? Porque ele era um sociopata. E certa feita, eu na faculdade, eu fiz um trabalho e, consequentemente, dei uma aula sobre o normal e o patológico, né? E dentro do conceito de normalidade e patologia, isso é muito antagônico e complexo. Todavia, tem um psicanalista chamado Walter Langer, que em 1945 ele fez um tratado. E nesse tratado, ele trabalhou a mente de Hitler. E a conclusão é muito interessante, queria que você comentasse. Hitler, ele era um bom orador, ele era animado, extrovertido, porém Hitler era viciado em chocolate, ele comia 1 quilo de chocolate quase que por dia, e era um cara viciado em pornografia, né? E, consequentemente, um sociopata, que o sociopata é aquele que tem dificuldade de estar numa empresa, no emprego, ele não se mantém no lugar porque ele quer sempre estar por cima. Se ele não tiver, ele vai, de alguma forma, arrumar um atrito ali. O que dizer desses ambientes que tornam os sociopatas, e você poderia até citar alguns aí da sociedade? Mas tem muitos, né? Inclusive tem muitos pastores também, tá? Está falando sobre a Bíblia diz, na igreja está cheio de sociopata. Graças a Deus está na igreja buscando a Deus, que Deus pode dar jeito. Agora, tem muita gente que, em vez de ajudar, está atrapalhando, porque são eles mesmos sociopatas. Que as pessoas querem ser o centro das atenções, e isso por falhas, né? Não vamos dizer que foi falha própria dele, da sua personalidade, etc., mas tem a sua criação, tem um ambiente em que ele se enquadra, porque se tirar uma pessoa, às vezes muda o ambiente, muda a pessoa. Tem pessoas que é só mudar o ambiente, a questão social dela, que o problema foi a questão social. Quando muda, muda a pessoa. E os pais doentes vão tratar e criar filhos doentes. Pastores doentes também adoecem a igreja. Verdade. Então, a igreja, na realidade, é um local onde pessoas doentes vão para receber a cura que vem de Deus. Porque através do Espírito Santo é que ele pode, o quê? Tem uns que nunca serão curados completamente, mas serão o quê? Normalizados. Confiando no Senhor. Eu mesmo, aquela pergunta que a menina fez agora, eu perdi meu pai, eu tinha uns 11 anos de idade. Caramba. E eu fiquei sem a figura paterna. Eu fiquei até com raiva, porque na hora ele perdeu, ele tinha um bom emprego, bebia muito, morreu cedo, 42 anos cada Poxa, meu pai, cachaça. Meu pai, para você continuar, foi com 51 anos, também bebia muito. Então, e eu, quando ele morreu, tinha 11 anos, eu fiquei revoltado. Porque ele ganhava bem, a gente passava necessidade e ele morreu por causa daquilo. Eu fiquei com a ausência paterna terrível. O que me ajudou é que eu me converti aos 15 para 16 anos e toda a minha carência paterna eu joguei para quem? Para Deus, meu pai. Então, eu sempre orava buscando a Deus e eu tinha um filho, o meu tio, que era irmão do meu pai, que eu também buscava conselho com ele e buscava também com o pastor da igreja. Então, minhas orações ao Deus Pai, Pai de todos, nosso Deus eterno, alguns conselhos com meu tio e com o pastor que fez essa substituição do meu pai. E eu como paradigma, eu peguei um sargento do Exército que me ajudou nesse período que eu precisava. Fui começar a procurar emprego, ele me ajudou, através do filho dele me converti. Eu falei, o que eu vou ser da vida? Ele serviu como parâmetro, que é uma das funções paternas do pai e da mãe, é servir de exemplo para o filho. Além de dar carinho, amor, acolhimento, educação, de orientação para os filhos, também ele serve de modelo.
Quer dizer, esses personagens não preencheram, mas ocuparam. Ocuparam. Então, o que falta às vezes na vida de uma pessoa que já tem alguma deficiência, às vezes a deficiência não é só emocional que o pai criou, não, né? Porque às vezes vem com defeitinho de fábrica, né? Que às vezes um gatilho lá na frente faz com que a pessoa estoure e cambeie para um lado. Né? Às vezes o problema é de fábrica. Eu estou usando essa linguagem, né, para dizer que todos nós somos imperfeitos. Sim. E carecemos o quê? Da bondade de Deus, da graça, carecemos né? da graça uns dos outros, da igreja, porque o pai, ninguém substitui plenamente a figura paterna, mas quando alguém se coloca no lugar do pai para te orientar, para te aconselhar na ausência dele, isso faz uma diferença muito grande. Mas esse teu conceito de paternidade, ele foi muito bom, porque o conceito de paternidade equivocado gera a dificuldade com Deus, pai. Aí, como eu não posso agredir Deus, então eu vou agredir o meu líder, eu vou agredir meu professor, eu vou agredir todo aquele que for uma referência de autoridade sobre mim. Né? E a maior prova que você realmente venceu tudo isso não é só porque se tornou um pastor, e é pastor há 29 anos, não é isso? Fazer 30 agora. 30 anos agora, e também se tornou um militar, quer dizer, a ponto de chegar a posto de coronel. Então, é sinal que você venceu esse estigma, ou esse vazio da figura paterna, uma vez quando conheceu a Deus, sobre entender que o Deus Pai... Por isso que eu falo, nunca vai ter na Bíblia Pai Deus, né, mas sempre Deus Pai. Porque a figura paterna pode falhar, mas o Deus que é Pai, ele nunca falha. Gente, eu vou aqui ler alguns textos, vou para o pastor Guilherme Pamplona, mas eu quero também avisar você que está acompanhando o programa, que a Bíblia diz, todo o programa, você que já conhece, nós sempre dávamos uma pausa e colocava aí alguém com um lindo louvor. E nós vamos querer dar oportunidade também para as pessoas, né, apresentarem seus talentos, porque eu entendo que a gente deve valorizar os talentos, valorizar as pessoas, isso faz muito bem. E até uma cura terapêutica foi o próprio Jesus, né, quando entrou no Jordão, Mateus 3, o pai disse, este é o meu filho amado, que eu tenho prazer. Sendo que logo a seguir, ele entrou no deserto e foi tentado pelo diabo. E o diabo logo tentou a sua identidade. Guilherme Pamplona, que crise de identidade, que crise de sexualidade, que crise está sendo gerada hoje, tão intensa na vida dos filhos. Né? O que dizer sobre isso? Essa crise que está sendo gerada na sociedade há de muito tempo, não é ausência materna, é ausência paterna. É verdade. Tu vê que toda a estrutura maligna é para tirar anular o pai. Anular a figura do homem. Pai, a figura masculina. Tem um médico, doutor Alessandro Loyola, ele vem fazendo umas pesquisas, ele tem acho que muitos livros escritos nessa área, ele é uma pessoa muito dada nessa pesquisa. Então, ele dizendo que essas gerações vêm com 15% a menos de testosterona. Meu Deus! Olha, o médico... Mas ele dá algum indício? Sim, ele é médico pesquisador, ele escreve. Rapaz, impressionante. Então, ele por mostra causa da ausência paterna. Por causa... Misericórdia. Então, ele falou que o homem, a testosterona, ele tem 30 vezes mais do que a mulher. Rapaz. Então, ele vem mostrando... Eu estava outro dia ouvindo a palestra do doutor Loyola. Muito interessante isso. Então, além dessa fragilidade, vem mostrando essa fragilidade, a fragilização. Em prol, quer dizer, em decorrência desse tal do empoderamento que a ONU, num dos seus ODS, está trabalhando empoderamento feminino. Agora, o empoderamento da menina. Que é uma questão ideológica. Entendendo? Quer dizer, tudo isso visa enfraquecer o quê? Essa figura masculina, que vai influenciar onde? Lá dentro da estrutura familiar. E aí vai gerar o quê? Gera exatamente essa ausência do homem. A ausência já é ruim. E você vai ter um homem presente que não tem mais o mesmo nível de testosterona. Que não toma decisões. Que não toma decisões. Não prover, não tem mais a provisão de segurança, não é só questão de financeira, não é só questão material, mas a questão também da segurança. Esse homem não dá mais segurança para essa mulher, que, consequentemente, vai refletir na configuração da família e dos filhos na criação. Aí você vai ter uma série de fatores. Uma questão diabólica. Aí você vai ter, Lacerda, aquele camarada que eu quero chamar a sua atenção, meu telespectador, meu internauta, você vai ter aquele rapaz do 174, acho que foi 174,
que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Sim. O rapaz entrou... Tem até o filme que fala sobre ele. Ele é um rapaz que saiu da Candelária e tal, e matou a professora. Você viu ali, vocês acompanharam... Eu não estou lembrado agora o nome, mas é um rapaz lá que... Já era até o filme. Né? Isso, então. Então você vê a problemática que é. E que, em nome de Jesus, Deus livre a sua igreja desse caos. Que, em nome de Jesus, os púlpitos denunciem o pecado. É como eu digo, trate pecado como pecado. Paulo estava na igreja de Corinto, e o curioso daquela igreja lá de Corinto tinha manifestações de todos os dons. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. De outro modo, no capítulo 5, Paulo fala assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem se ouve entre os ímpios, entre os gentios. Há aquele que tenha caso com a mulher do próprio pai. Seria um complexo de Édipo ali? Seria o quê? Essa junção carnal, uma malignidade, o menino tendo relação com a mulher do pai? É promiscuidade mesmo. Promiscuidade pura, né? Pura. E aí a igreja é normal, quer dizer, então, pastor, trate pecado como pecado. E trate demônio como demônio. Paulo chegou em Atos 16, viu aquela menina adivinhando, foi lá e expulsou o demônio. Então, hoje em dia, tem uma geração que quer conversar com o demônio. Então, a gente percebe que a coisa é muito complexa. Mas o programa está terminando. Me falta aí 3 minutinhos para terminar. Nem li pergunta nenhuma, mas eu quero, então, pontuar alguns textos aqui agora, com Guilherme Pamplona e também com o meu querido coronel Jorge Lacerda. Meu capelão, Provérbios 29, 17 diz, corrige o teu filho, te dará descanso, dará delícias à tua alma. O pai que não corrige o filho, o que vai acontecer? Vai perder o quê? Vai perder o descanso, né? Não, além de perder o filho. O pai que não acorda o filhinho para ir para a escola dominical vai ficar perdendo noite de sono, esperando ele chegar do baile, da bagunça, da safadeza. Provérbios 29:15, Guilherme, a vara disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Já viu aquela cena da mamãe lá no mercado? Como é que é? A gente percebe que a Bíblia é o manual, né, do ser humano. Você nunca vai corrigir o adulto. É a criança, porque tem pais que acham que vão ficar o tempo todo com a criança no colo. Você tem pouco tempo para construir um adulto. Verdade. Por isso que a Bíblia manda corrigir a criança, ensinar a criança, porque depois que for adulto, já está pronto, está formado. E aí não tem mais como corrigir, vai jogar no presídio, vai jogar lá nas casas de detenção. Nas igrejas. Não, o pior é que tem gente que pensa que igreja... Eu costumo sempre dizer isso. Gente, olha só. Igreja não vai ensinar o teu filho a ser homem, a ter caráter. Caráter se aprende dentro de casa. O moleque aprende a ser homem dentro de casa. Tem mamãezinha criando garoto como menina. E tem pai criando menina como homem. E depois vê o resultado que vai dar. A coisa é séria. O último texto, Provérbios 13:24. O que retém a vara. Aí, coronel. Aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Pergunta aí para os dois. Já disciplinou teu filho? E quantas vezes? Agora, lá em casa, quem disciplinou mais foi minha esposa. Porque eu sempre trabalhei e estudei à noite, né? Aí você só olhava, né? Não, quando eu dava bronca, era um desespero tremendo. Quando eu corrigia, porque minha esposa era varada mesmo. Era varada mesmo. Mas quando eu dava uma bronca, botar de castigo, era pior do que quando ela fazia. Interessante, né? Okay. Porque era poucas às vezes, mas era a necessidade de colocarmos limite, porque senão a criança cresce defeituosa. E você, Guilherme Pamplona? Eu era mais religioso, né? Eu estava num período de, além do militarismo, de uma religiosidade muito intensa. Eu acho que em alguns momentos eu até exagerei. É mesmo? Um pouco. Os meus filhos têm essa liberdade. Não, tem uma vez que eu pedi desculpa, meu filho, eu chorando. Eu pedi desculpa também. Eu é que estava nervoso, ele não tinha, na verdade, não fez nada de errado, eu acabei extrapolando. Mas eu vou fazer então outra pergunta, para a gente que a Bíblia diz e fechar. Tomou alguma cintada? Tomou alguma varadinha de goiaba? Tomou? Meu pai, ele batia. Ele dava um bolo na mão e tinha um banquinho que ele construiu para cada um de nós. Meu amigo, eu preferia apanhar. Sabe por que eu preferia apanhar? Porque era mais rápido. Eu apanhava e voltava a brincar. Agora, eu botava naquele banquinho 15 minutos, parecia uma eternidade. E você, Pamplona? Sim, vem de uma geração da palmatória ainda. Entende? Eu peguei palmatória no colégio. Peguei. Professora Noêmia, que Deus o tenha lá na glória. Tomei uma palmatória na mão. Esqueci, não. Hoje o professor não tem nem autoridade mais, virou bagunça, gente. Gente, misericórdia. Ficou com raiva dela ou não? Nada, rapaz. Falei com ela aqui com muito amor.
Gente, olha só, programa muito especial, recebendo aqui os amigos. Esses amigos são âncoras do programa, a gente vai receber muitas outras personalidades, mas esses aqui estão sempre presentes, contribuindo com a sua formação acadêmica, profissional, sua formação pastoral, homens de Deus. Pamplona, Guilherme Pamplona e Coronel Jorge Lacerda, o nosso capelão, tem feito um trabalho de grande relevância no nosso país. Nós louvamos a Deus por ter amigos e a gente tem aqui essa coesão de emoção, de ideia e de tranquilidade, Deus falar no nosso coração. Bom, mas o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Eu quero fechar dizendo Provérbios 22, versículo 6. Ensina o menino no... Pai, mãe, você tem que estar no caminho. Não vamos ser como os fariseus. Mateus 23, Jesus os advertiu dizendo a toda a comunidade cristã, façam o que eles fazem. Não, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque o que eles fazem é mau testemunho. Então, que nós, pais, não sejamos assim. Eu aprendi na universidade que o que a criança mais aprende do pai não é o que ele fala, é o que ele faz. Então, o exemplo, o exemplo, o exemplo. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos, então, praticar o que a Bíblia diz.